irmão. Deus abençoe a Isley, dirigiu este culto de uma forma linda. Deus possa capacitar para a glória de Deus. A obra de Deus é dessa forma. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Quando você instrui, pode ter certeza que futuramente serão grandes mulheres de Deus, jovens de Deus. Isso é muito importante. Eu não sei até quando meu fôlego de vida estará em mim nessa terra, mas eu quero deixar a minha semente aí preparada para também fazer a obra de Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo a partir do 1. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Em outras traduções, para comprar pão. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhes pedirias, e eles te dariam água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha que coisa extraordinária. Meus queridos irmãos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o evangelista João, ele traz uma narrativa tremenda a respeito do acontecimento desse dia. Sabemos, meus irmãos, que é conhecido dentro dos estudos, dentro da teologia, até tem pessoas que ignoram quando o pregador fala de teologia. Eu não entendo por que ignoram, só mostra que são pessoas analfabetas, porque quem é analfabeto não gosta de teologia mesmo não. Mas, vamos ser sinceros, a Bíblia Sagrada, ela deixa tudo esclarecido para nós. E dentro do livro de Mateus, Marcos e Lucas, que é conhecido como livro sinótico, a ponto que hoje muitos afirmam que João não é sinótico, pela forma que ele expressa, pela forma que ele narra os textos, pela forma que ele mostra os acontecimentos de uma forma tão profunda, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são muito paralelos. João, ele traz revelações extraordinárias. E no capítulo de número 4, Jesus, ele vai até Samaria. A Bíblia diz que era necessário passar em Samaria. Até porque nós vimos claramente, meus irmãos, que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio com uma finalidade. A primeira finalidade de Jesus foi resgatar a humanidade do seu pecado, entregando-se a si
mesmo, em morte de cruz, para remir os nossos pecados e nos resgatar da vil maneira que vivíamos. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que mesmo nos períodos em que Jesus permeava sobre essa terra, existia uma diferença, e isso não é legal, isso não é bom. Existia uma diferença entre os judeus e os samaritanos, e essa diferença não era uma diferença do mundo, não, era uma diferença de religiosidade. Os samaritanos, eles não tinham diálogo com os judeus, e nem os judeus tinham diálogo com os samaritanos. Por quê? Porque os judeus diziam que o lugar de adorar era em Jerusalém. Os samaritanos, os judeus diziam que o lugar de adorar era em Jerusalém. Os samaritanos diziam que era ali na sua terra, no seu habitat, no seu momento, ali onde eles habitavam. Porém, a Bíblia vai nos dizer que essa intriga ela pendurou por muitos e muitos anos. Não foi uma intriga rápida de se resolver. Os judeus passavam um pelos outros e não olhavam para a cara um do outro. O samaritano olhava para os judeus e não reconhecia ele como cristão. O judeu olhava para o samaritano e não reconhecia ele como cristão. Porque ele dizia, um dizia um lugar de adorar no monte, outro dizia em Jerusalém. O judeu dizia que era em Jerusalém, o samaritano dizia que era no monte. E isso ficava aquela intriga, aquele desconforto. Porém, Jesus, quando ele veio e ele quebrou essa intriga. Porque Jesus, ele é especialista em quebrar intrigas. E isso me chamou muita atenção. Só que antes de tudo, Jesus, ele se aproxima deste poço. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava cansado da caminhada. A caminhada foi prolongada. Jesus, ele não media esforço para fazer aquilo que ele veio fazer, que era pregar o Evangelho. Ele não metia esforço para fazer a obra, para realizar aquilo que foi estabelecido para ele fazer. Tudo quanto estava escrito a respeito da lei, Jesus, ele cumpriu na sua pele. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele para. E quando Jesus, ele para até aquele poço, se você ler o versículo de número 6, diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Jesus está cansado, está com sede. A caminhada prolongada, era necessário que Jesus tomasse água. Todos nós sabemos que nós precisamos tomar água. Quem não toma água sofre, irmão, e a tendência é ter problema de rir no futuro. Porém, aquele que toma bastante água, que não é o meu caso, sorriso e toma água, sofre bastante. Veio, versículo 7, uma mulher de Samaria tira água. Perceba que quando Jesus ele chega até aquele poço, a mulher ainda não tinha chegado. A mulher não tinha chegado para tirar água. Jesus se assenta ali. Sabe, Jesus sabia que aquela mulher ia chegar ali. Jesus sabia que aquela mulher ia ter um encontro extraordinário com ele naquele poço. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque Jesus não tinha nenhuma vasilha consigo para que ele pudesse tirar água daquele poço. Então ele olhando para aquela mulher que tem a sua vasilha, ele pede para ela: dá-me de beber. Versículo de número 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, em algumas traduções pão. Porque deixa eu dizer uma coisa: tem coisa que nem todo mundo pode ver. Tem coisa que nem todo mundo pode participar. Tem coisa que nem todo mundo pode ouvir. Aqueles discípulos não podiam ouvir o diálogo de Jesus. Eles não podiam saber o tratar de Jesus com aquela mulher. Jesus, ele vai revelar a profundidade que estava na vida daquela mulher. Jesus não vai ter um diálogo comum com aquela mulher. O diálogo se aprofunda e vai bater na intimidade daquela mulher. O diálogo ele é tão profundo e Jesus começa a revelar a vida daquela mulher. E Jesus sabia que alguns dos discípulos, não todos, porque tinha
aqueles que eram mais chegados de Jesus. Mas alguns ali não podiam entender aquele diálogo e podia acabar atrapalhar o projeto que Deus tinha na vida daquela mulher. Até porque, se o que Jesus revelou, algum discípulo chegasse em certa cidade ou qualquer localidade e divulgasse a revelação que Jesus tinha dito para ela, que o marido que ela estava não era dela, logo ela seria apedrejada. Porque mesmo Jesus ainda permeando sobre essa terra, a lei ainda estava em evidência. Só foi concretizado o início da graça quando Jesus dá o seu último suspiro na cruz do Calvário. Jesus veio trazer a graça, mas só foi concretizada quando ele disse: Pai, está tudo consumado. Então, antes de Jesus dizer: Pai, está tudo consumado, a lei ainda estava em evidência. É porque você aprenda isso hoje aqui. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 9: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana. A primeira pergunta que ela faz para Jesus: por que tu estás me pedindo de beber, se tu é um judeu? Como é que ela sabia que Jesus era judeu? Primeiro, existia um diferencial. Até hoje existe. Se você passar pelo judeu, você identifica, sabe que ele é judeu. Primeira coisa que é notória na vida do judeu é a sua vestimenta. A sua vestimenta era diferente. Aonde o judeu estiver, você identifica que aquela pessoa é judeu. Os seus costumes é diferente. Você está pensando que Jesus não tinha barba? Jesus tinha barba. O profeta Isaías revelou sobre isso. Ele tinha uma barba comprida, ele era judeu, irmão. Outra coisa que o judeu ele gosta muito de andar é com aquele chapéuzinho que eles colocam acima da sua cabeça, que é ali, kippah, não é isso? Me lembrou bem o nome agora, kippah. Eles colocam em cima da sua cabeça, porque ali significa que ninguém está acima de Deus. Ali está dizendo que Deus está acima de todas as coisas. Outra coisa interessante na vestimenta de um judeu é que, se você observar, existem 4 pontas de linha estendida sobre aquela vestimenta. Uma cai de um lado, outra cai do outro. Uma cai do lado e outra cai do lado, significando ali que Deus está nos 4 cantos dessa terra. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Então aquela mulher, quando olha para Jesus, ela identifica que ele é diferente. Diferente no seu vestido, diferente na sua cultura, diferente no seu falar. Identifica que ele é um judeu. E logo ela vai expor para Jesus e vai dizer: como sendo o judeu está falando comigo, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam. Olhe bem para cá para você entender o texto sagrado. Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí nasceu uma curiosidade dessa mulher. Veja o problema da mal interpretação. Quando Jesus fala sobre essa água viva, ela entende: como é que tu vai me dar água viva se tu não tem nenhuma vasilha para ter água para tu beber? Porque ela pensava que Jesus estava falando de uma água comum, mas Jesus estava falando da salvação. Jesus estava falando da paz de espírito. Jesus estava falando de uma transformação na vida daquela mulher. Jesus fala que esta água ela é viva. Por que ela é viva? Porque quem está em Cristo recebe vida. Porque Jesus me disse, meus irmãos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem bebe desta água, quem se alimenta desta palavra, irmão, ele segue para a vida eterna. Você diz amém por isso? Eu não sei falar outra coisa senão de Jesus. Falar de Jesus a gente não erra. Falar de Jesus a gente não comete erros. Eu não estou falando de Jesus aqui encontrando uma mulher que agora vai ser uma grande ganhadora de alma. Ela vai ganhar muitas almas, porque é isso que Jesus sempre quis fazer: discípulos, levantar homens, levantar mulheres. Você sabe quem foi que ganhou essa Maria todinha? Essa mulher. Olha a potência que essa mulher se tornou. Uma mulher que não quer atender o chamado. Ela agora começa. Depois você leia, depois você estude o que aconteceu em Samaria. O impacto que houve
em Samaria, por intermédio do que Deus fez na vida desta mulher, por intermédio do que Jesus fez na vida dessa mulher. Ela agora propagou e Samaria foi impactada por um avivamento extraordinário. E é isso que Deus quer fazer contigo nesses últimos dias. Deus quer te levar pelas ruas, becos, valados. Deus quer trazer um avivamento para dentro da tua casa. Deus quer trazer um avivamento para essa cidade. Deus quer trazer um avivamento para cada rua deste lugar. Essa rua, essa cidade tem que entender que Jesus está voltando. E eu tenho uma notícia para dizer para os irmãos: creia você ou não, acreditando você ou não, Deus ele vai trazer um avivamento por esses dias para a sua igreja nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus está nas portas. Ele está voltando e ele precisa despertar a igreja. Ele precisa que a igreja entre dentro de um avivamento extraordinário. Porque por isso que Jesus ele disse: não vos ausentei de Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. Porque Jesus sabe que quem está cheio do poder prega diferente. Jesus sabe que quem está cheio do poder prega diferente. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Se levante do teu comodismo, sai da Netflix e liga a tua TV, deixa de preguiça, levanta e faz a obra de Deus, porque Deus está te chamando para a responsabilidade. Deus está te chamando para fazer a obra dele nessa terra. Jesus está falando conosco aqui, meus irmãos. Nós temos tempo para tudo, mas não tem tempo para evangelizar. Nós temos tempo para tudo, mas não tem tempo para fazer a obra de Deus. Desperta do que dorme, deixa de ser covarde. Jesus está te chamando para a batalha. Oh glória! Jesus está conosco aqui. O versículo número 11 disse da mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço. Tu não tem como tirar água. E o poço é fundo. Onde o poço tem água viva? Eita! É isso que o povo quer ouvir de você. Quando você começar a falar de Jesus, o povo sentir curiosidade. Eu quero conhecer essa água. Eu quero tomar dessa água que você tomou, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você. É você andar pelas ruas aí da cidade e o povo olhar para você. Meu Deus, a água que esse camarada tomava antigamente era pitu, era cana, era cerveja. Que água foi que ele tomou agora que a vida dele mudou? Que água foi que ele tomou agora que ele mudou de vida, mudou de caráter, mudou na sociedade? Aí você vai dizer para ele: hoje eu bebi feito uma água viva. E que água viva é essa? É a palavra que lava, a palavra que purifica, a palavra que levanta, a palavra que restaura. Meu irmão, deixa eu abrir um parênteses, mas eu vou pregar hoje, mas vou pregar. Eu vou dizer uma coisa para você: se esta palavra não te libertar, ninguém liberta. Se essa palavra não te avivar, ninguém te aviva. Se essa palavra não mudar a tua vida, ninguém vai mudar a tua vida. Então ame a palavra, se alimente da palavra, viva esta palavra na tua vida. Diga glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Oh glória! É isso que Deus quer fazer com você. É você pregar para alguém e alguém sentir curiosidade de querer aprender, sentir curiosidade de estar na presença de Deus junto com você. Ei, irmão, você não é qualquer pessoa. Deus te chamou para um propósito. Mas pastor, eu não tenho leitura, mas tem boca para falar. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo, mas tem pé para andar. Oh glória, em nome de Jesus. Ô irmão, esse aqui eu vou pregar, irmão, eu vou pregar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse aqui que está falando hoje, isso aqui é sério que eu vou falar. Esse aqui foi resgatado de volta para a presença de Deus por uma mulher que não tinha leitura, não sabia nem o que era uma xícara. Irmão, não sabia nem o que era uma xícara, só sabia porque tomava café dela. Irmã Maria Teres, que já dormiu no Senhor, nunca desistiu de mim e eu estou aqui. Então, para você ganhar alma, é só ter coragem de se levantar e chegar para aquela pessoa e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. É isso que você tem. Será que você não sabe falar? Sabe falar da vida dos outros, não sabe falar de Jesus? Então fala de Jesus. Em vez de falar do vizinho, fala de Jesus. Em vez de falar da vida dos outros, abra a boca para falar de Jesus, que Ele salva e muda
devendo ele próprio ter, e os seus filhos e o seu gado. Versículo número 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Fechou. Glória a Deus, aleluia. Jesus é fenômeno. Ele que fala, Ronaldinho é fenômeno. Ele não sei o que é um fenômeno. Que fenômeno? Fenômeno é Jesus, irmão. Ele é um fenômeno inexplicável. Da mesma forma que ele diz assim, que tem uma água viva. Ô irmão, ele ainda vai olhar para a água materna e vai dizer para a mulher: ei mulher, se tu beber dessa água, tu torna a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Eita glória ao nome de Jesus de Nazaré. Porque a água da palavra de Deus, ela muda a vida do ser humano. Glória a Deus. Aí Jesus vai falar da água. Dá para atenção, irmão. Isso é coisa linda. Versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa mulher sentiu curiosidade. De início, essa mulher entendia que era uma água comum. Essa mulher entendia que Jesus estava falando da água natural, daquela que você toma agora e daqui a pouco está com sede de novo. Ela entendeu de início isso, mas ela entendeu uma coisa: eu quero essa água. Não, ela não compreendeu imediatamente da água que Jesus estava falando, mas Jesus fala para ela sobre a água. Ela falou: eu quero dessa água. Ela sentiu curiosidade para beber dessa água. Aí o versículo de número 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Porque ela entendeu que a água que Jesus estava falando é essa aqui que o nosso irmão Zeca trouxe para nós tomar. Pensava que era essa água. Jesus está falando de uma água que muda a vida. Glória ao nome de Jesus. Aí o versículo 16 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus agora entra na intimidade da mulher. Jesus agora entra no profundo da vida da mulher. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Na mesma hora, o versículo de número 17 diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ponto. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eita, Jesus entra na profundidade. Dobra atenção. Existe uma mal interpretação bíblica aqui. Tem muitos que aplicam esse texto de uma forma errônea, perigosa e confusa. As pessoas pensam que esta mulher, estes 5 maridos que ela teve, eram pessoas de prostituição. Muitas pessoas aplicam esse texto dizendo que esses 5 maridos eram homens de outras pessoas. Não, porque segundo a Bíblia Sagrada, marido só quando casa. Marido só quando casa. Se Jesus disse para ela que ela teve 5 maridos, é porque ela realmente teve 5 maridos. Não foi amante, 5 maridos. Agora Jesus vai revelar o pecado dela agora. E o que tu tem agora não é teu. Aí Jesus revela para ela que ela estava em falta, que ela estava com o marido de outra pessoa. Então o que acontece? Versículo 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Muitas das vezes tem pessoas que só acreditam quando Deus fala, quando Deus entra na intimidade. Porque as pessoas parecem que hoje não acreditam mais quando a palavra é pregada. As pessoas só acreditam agora quando tem revelações. Não. A revelação está aqui, ó, é a palavra. Se a palavra está falando contigo, é porque Jesus está te alertando. Se a palavra está falando contigo, é porque a palavra está te alimentando, está mudando a tua vida radicalmente. Glória a Deus. Versículo de número 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar
onde se deve adorar, ela agora muda de assunto, porque quando Jesus entra na intimidade dela, ela quer correr. Porque tem gente que é assim, enquanto você está pregando bênção para aquela pessoa, enquanto você está pregando que a porta vai se abrir, que o passaporte vai ser assinado, que a chave está descendo, que o carro vem, irmão, então glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Mas quando Jesus entra na intimidade e começa a revelar o pecado, aí já diz, não, vamos, fala de outra coisa, mas não fala de pecado. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus ele entra na profundidade dessa mulher. Por quê? Porque não adiantava Jesus simplesmente chegar para aquela mulher e dizer assim, me dá um pouco de água, toma água, outra coisa, você agora tem a vida eterna. Não, Jesus vai tratar o pecado da mulher. Porque tem muitas pessoas que levantam a mão, mas não tratam o pecado, continuam pecando. Levanta a mão, mas continua na prostituição. Levanta a mão, mas continua na pilantragem. E não é assim. Jesus trata o pecado desta mulher. Entra na intimidade, revela para ela, coloca na mente dela que ela não está certa, que o marido que ela estava agora não era dela. Então Jesus entra na intimidade, porque quando Jesus começa a trabalhar, ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. Então Jesus vai lá no íntimo dessa mulher e começa a revelar a profundidade dela, e ela muda de assunto. Nossos pais adoraram neste monte, e muitos dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus ele é tão educado que ele não voltou no assunto, mesmo que a mulher não queria mais ouvir nada, porque eles estavam falando do que estava oculto e escondido. Jesus respeitou e continuou aplicando a palavra dessa forma. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. O que significa isso? Verdadeiros adoradores. Porque adorar de fachada é fácil. Eu quero ver de dentro para fora. Eu quero ver botar para fora a tua melhor adoração. O que a gente vê hoje muitos por aí afora é adoradores de fachada, de engano. Adora na igreja, mas em casa canta música mundana. Adora na igreja, mas lá em casa se produz chororó. Canta na igreja, mas lá é de raça negra. Então, ou seja, Jesus está procurando adoradores de verdade. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É uma das coisas que Jesus hoje procura nas igrejas. Se chama adoradores. Pessoas que saibam o que é um culto. Pessoas que entrem dentro de um ambiente de adoração e saibam que tem que adorar a Deus. Não é assistir o culto, mas é adorar a Deus, é expressar a sua adoração ao Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 24: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Você tem que adorar com verdade. Se é um glória a Deus, é um glória de verdade. Se é um aleluia de verdade. Se é uma expressão de louvor e adoração, tem que ser uma expressão de verdade. Eu não consigo entender muitas pessoas, me permitam dizer isso aqui, mas eu não consigo entender muitas pessoas que quando está sentado não dá um glória a Deus, e quando está sentado não dá um aleluia, não dá uma reação de nada na vida, mas quando pega no microfone, não, aqui não, filho, aqui não funciona. É carne e carne misturado com carne, dentro do tutano e mais carne. Mas quem é adorador de verdade é diferente. Se uma criança canta, ele tem prazer de adorar. Se alguém não está cantando, mas ele está adorando do mesmo jeito. Se alguém prega, ele adora do mesmo jeito. Se ele pregando ou não pregando, ele está adorando a Deus. Porque aqui não é lugar de artista, irmão, e nem tampouco de múmia. Aqui é lugar de adoradores. Eu estou pregando Bíblia, porque Jesus está dizendo: eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Porque muitas das vezes o teu culto se torna um culto raquinho, se torna um culto comum. Tu chega frio, sai gelado, chega gelado, sai uma pedra de gelo, porque tu não vem cultuar a Deus. Mas quando você vem num ambiente como esse e diz: eu vou para a igreja, mas eu vou adorar o teu nome. Eu vou para a igreja, mas eu vou dar o meu melhor glória, eu vou dar o meu melhor. Assim, quem não quiser o meu lado da glória, não tem, mas eu vou dar. Eu não dependo de ninguém para dar glória. Eu não preciso que ninguém me motive, pregador me motive, cantor me motive, ninguém manda fazer. Eu vou adorar, porque eu sei que eu tenho que adorar o teu nome. Meus irmãos, Jesus disse: a hora vem, já chegou. É hora de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Eu nunca vi ninguém com medo e boca fechada. Você já viu?
a não ser quando você bota a comida e fecha a boca. Não estou falando comer, para a comida entrar na tua boca, tu tem que abrir a boca. E para Jesus te batizar com o Espírito Santo, para Jesus te usar, para Jesus te encher, não é com a boca fechada, porque em casa tu grita com o menino o dia todo. Em casa tu grita com a vizinhança, pega briga na rua, sei lá o quê. Mas na igreja fica calado. Tem que abrir a boca para dar glória, meu irmão. Tem que abrir a boca para adorar a Deus. Porque Deus quer sobre a tua vida trazer algo diferenciado. Mas como? Se tu não sabe o que é uma adoração a Ele. O que é que eu estou fazendo você adorar? Não, estou te ensinando. O que aconteceu com Abraão? Abraão foi fortificado na fé quando ele dava glória a Deus. Porque tem crente fraco, ele dá glória. Pronto, acabou. Abraão foi fortificado na fé quando dava glória a Deus. Então, quando fica tudo fraco. Estou fraco. Não abra a boca para dar um glória. Não expressa uma gratidão a Deus. Tem o amor de Deus. Jesus te ama. Ele te salvou. Se você é um crente salvo em Cristo Jesus, você tem prazer de agradecer a Ele pela salvação. Você tem prazer de adorar a Ele. Ai de mim se eu não adorar a Deus. Tem hora que tem gente que nem entende, né? Meu pastor ali grita demais. O pastor grita, irmão, porque eu não grito para homem, eu grito para Deus. Gritar para homem não traz resultado para mim, não. Correr atrás de homem não traz, não, porque eu vou falar. Eu vou falar porque eu tenho autoridade para falar isso aqui. Quando é tempo de política, o camarada grita atrás de homem. E grita para A, grita para B. É 40, é 22, é 38, é não sei o quê. E sai para lá, sai para cá. Não tem força nas pernas para ir atrás de comício. Mas não tem força nas pernas para vir para a igreja. Não tem força na perna para evangelizar. Tem força na perna para aplaudir o homem. Mas não tem força na mão para aplaudir Jesus de Nazaré. Tem força na boca para exaltar o homem. Mas não tem força na boca para dar glória a Jesus. Meu irmão, se ajoelhe na presença de Deus e diga: Senhor, eu não quero viver uma vida assim. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua glória. A tua unção sobre a minha vida. Acorda, pelo amor de Deus. Versículo de número 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eita, versículo 26, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Ah, Jesus, irmão, entra comigo, irmão, entra comigo nesse texto. Imagine comigo biblicamente aquela mulher diante de Jesus, ouvindo tudo aquilo ouvindo de Jesus. E de repente, aquela mulher, ela tinha conhecimento, ela sabia que o Messias vinha. Olha que privilégio. E de repente, aquela mulher está dialogando com Jesus. E ela fala: o Messias vem. Aí Jesus fala para ela: eu sou, mulher, sou eu que falo contigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ele não vai vir, não, mulher, ele já veio. Ele está aqui na tua frente. O irmão que serve é um Deus vivo. Tem motivo de glorificar Ele. Porque eu não sigo a um Deus que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem mão e não apalpa, que tem pés e não anda. Eu sigo a um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo aqui. E ele é o que fala comigo, ele é o que fala contigo, ele é o que fala com a igreja. E você tem motivo para adorar a Ele e glorificar a Ele. Sou eu que falo contigo. Aleluia. Glória a Deus. A vida de Cristo. Sou eu que falo contigo. Ah, Jesus, que palavra. Versículo número 27. E nisto viram os seus discípulos. Olha, chegou os discípulos da compra. Foram fazer compra, mas chegaram. E nisso vieram os seus discípulos. E maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Você entendeu por que é necessário algumas pessoas às vezes ir lá fazer uma compra? Eles se admiraram porque viram
Não pense que é uma maravilha que não. Eles estavam deduzindo alguma coisa ali. Como é que ele está falando com uma mulher só? Imagine se esses discípulos ouvissem o que Jesus revelou da mulher. Ah, meu irmão, todavia nenhum lhe disse: que perguntais? Ou por que falas com ela? Ficaram tudo calado. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Peraí, mas ela veio da cidade buscar água. Por que ela deixou o cântaro? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela, quando tem aquele encontro, ela agora vai anunciar. Ela esqueceu até do cântaro. Por quê? Porque ela agora tem recebido uma água que iria gerar nela uma fonte para a vida eterna. Ela tem tanto prazer. E eu vi Jesus, ela teve tanto prazer de anunciar aquela fonte que foi ao encontro dela. Aquela água que ela tomou, que ela esqueceu o cântaro de lado. Oh, glória! E ela veio anunciar aqueles homens, versículo número 29. Veio de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher sente o prazer agora de anunciar a Jesus. E é esse prazer que eu oro que Deus coloque no teu coração, para você anunciar a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é tremendo, Ele é fiel. Eu encerro nesta noite me dizendo: Jesus está voltando. Desperta tu que dormes, enquanto há tempo, porque daqui a pouquinho eu saio daqui. Meu lugar não é aqui, meu lugar é o céu. A vinda de Cristo muito em breve será. Quero estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar, e ao som de trombeta, com Jesus vou encontrar. Cante comigo. No coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com bravos e glórias ousadas alguém celebrando a vitória. Eu ali estarei. Haverá um julgamento, e eu receberei a minha coroa das mãos do meu rei, para a sala do banquete ele me levará, e ao Deus do Shaddai vai me apresentar. O coral de anjos irei louvar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com bravos e glórias ousadas alguém celebrando a vitória. Eu ali estarei. Oh, aleluia! Essa é a esperança da igreja. Vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena padecer por Cristo. O céu é melhor, tudo aqui vai ficar, o sofrimento vai ficar, a angústia vai ficar. Dores e sofrimento, ali não terei, nem murmúrio, lamento,
abençoe de forma especial a presença de todos. A oportunidade está em aberta para aquele que quer entregar sua vida para Jesus. Jesus te ama e um projeto com você. Só depende de você. Você dá o primeiro passo e Jesus, Ele vai trabalhando na sua vida, tá bom? Nesse momento eu quero também já estar avisando os irmãos que a partir de hoje, todos os cultos aqui é meia hora de oração, tá certo? Todos. Quem tiver escalado para dirigir a sala, 30 minutos, você chega, quem dirige chega antes de 7, não vai chegar 7. Chega antes de 7, dobra o joelho, ora até 7h30. Tanto aqui como também lá em Barra-Teiras é a mesma coisa. A gente vai ter que orar, irmão. Você vai ter que se acostumar a orar de alguma forma. Amém, meus irmãos? Tem que orar para Deus abençoar a sua vida de forma especial. Como pastor de igreja, eu tenho um compromisso de ensinar. Mesmo que às vezes os meus ensinamentos, as formas que eu me expresso, podem não cair bem na tua mente aí. Até você pode não concordar. Mas concordando ou não, eu sou o pastor da igreja, eu tenho autoridade para ensinar na igreja. Gostando ou deixando de gostar, tem que obedecer da mesma forma. Porque aqui é para o bem, é para o crescimento. Amém, meus irmãos? Eu não me dei na igreja hoje. Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma trajetória. Eu sei o que é batalha de igreja. Eu sei o que é desafio de igreja. Eu sei o que é sofrer de igreja. Então eu quero ver os meus irmãos todos aqui abençoados. Mas para isso, eu preciso muitas das vezes apertar o parafuso, abrir a maleta de Jesus e apertar as porcas para ver o que Deus tem para você. Você não consegue às vezes ver o que Deus tem contigo, mas a tua liderança às vezes já vê o que Deus tem contigo. Aí por isso que as coisas apertam. Por quê? Porque às vezes você não sabe o projeto que Deus tem contigo, mas a tua liderança já sabe o que Deus tem contigo, porque Deus já revelou. Então quando você receber aqueles arroxos e não saber o porquê, fique calado, que é melhor. Melhor obedecer para viver o que Deus tem para você por intermédio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Migo, obrigado. Deus é obrigado pela presença de mais uma volta e sempre em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse culto maravilhoso, Senhor. Conduz em paz e segurança cada um dos seus lares, guarda, livra e protege de todo mal. Abençoa, hoje, sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, deve ser para a igreja. Diz: amém. Está encerrado. Terça-feira estaremos aqui novamente, se Deus assim nos permitir.